Jaguarão é uma cidade que fica na fronteira do Brasil com o Uruguai e tem um belíssimo conjunto de prédios históricos. Entre eles tem uma antiga casa transformada em museu e um teatro que foi recentemente revitalizado. Tudo isso eu vou te mostrar em Destinos do Sul, onde te desvendo a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. Esse casarão histórico transformado em museu tem dentro dele a reprodução não, tem a antiga casa por dentro, como ela era na virada do século XIX para o século XX. Ela está intacta e tu pode visitar por dentro. Ela pertenceu ao político rio-grandense Carlos Barbosa Gonçalves. Ele tem o sobrenome Gonçalves e porque inclusive ele é sobrinho neto de Bento Gonçalves, um importante líder da Revolução Farroupilha. O Carlos Barbosa nasceu em 1851 em Pelotas, mas logo na infância ele foi morar em Jaguarão. Depois se formou em medicina no Rio de Janeiro e vai para Paris e trabalha durante 4 anos em 2 famosos hospitais de Paris e depois volta para Jaguarão com ideias republicanas e funda o Partido Republicano Rio-Grandense em 1882 e o Clube 20 de Setembro e começa a entrar na carreira política. E nesse meio tempo, então, em 1886, ele manda construir essa casa para residir com a sua esposa. Ele casou em 1879 e essa casa está intacta. Mas eu tenho que te dizer que eu consegui pegar imagens só externas da casa. Eu fui visitar de tarde. Tu paga o ingresso, se eu não estou bem esquecido, eu fui agora em janeiro, tu paga ali R$10 para visitar essa casa. É uma visita guiada e a guia me disse que a fundação que mantém essa casa é uma fundação particular que foi proposta pela família de Carlos Barbosa. Depois eu vou contando aí um pouco da trajetória dele e da família. A fundação colocou que não é permitido fotografar nem filmar por dentro. Ela até comentou que poderia de repente, quem sabe uma foto, não é permitido, quem sabe uma outra vez a gente conversa com o pessoal, faz um vídeo mais especial, com mais detalhes, pode ser interessante, a gente fica à disposição. Eu não filmei, mas ela comentou que tinha alguns conteúdos aí já na internet, algumas fotos, imagens, né? E eu resolvi pegar do Street View, que às vezes tem aquelas imagens que são dentro de prédios feitos por alguém da comunidade que está ali no Google Maps. Tu pode entrar lá e fazer essa visita virtual. E eu vou colocar algumas imagens dessa visita virtual aqui no vídeo. E a gente já vai entrando na casa para conhecer um pouco dos detalhes. E aí depois eu vou colocando um pouco da trajetória de Carlos Barbosa. E logo tu entra, é uma entrada belíssima, tem uma sala de receber as visitas de um lado, tem uma outra sala de estar do outro. Ela passou essas informações, eu não gravei, não me lembro de todos os detalhes de cada ambiente, mas muitas coisas interessantes eu vou te colocar aí ainda nesse vídeo, então segura que tem coisas interessantes sobre essa casa. E um detalhe interessante que tem ali no saguão que me chamou a atenção é essa estátua de um africano de pele negra que está segurando uma luz. E a guia explicou que o Dr. Carlos Barbosa ele já era um abolicionista. Quando ele fundou o Partido Republicano Rio-Grandense, um partido republicano, já queria que houvesse uma república no Brasil, mas o Brasil ainda era uma monarquia. Em 1882, a república só começa em 89. Apesar de que houve uma proclamação da República Rio-Grandense em 1836, um episódio da Revolução Farroupilha
Quem nos acompanha, quem conhece um pouco de história, sabe que foi proclamada essa República Rio-Grandense, não no 20 de setembro, que foi o início da Revolução Farroupilha, mas sim no 11 de setembro de 1836, e não em 35. Voltando então a essa situação do Carlos Barbosa, ele também era um abolicionista. E ele, nessa casa dele aí, em 1886, ele faz a casa. 2 anos depois vai ser abolida a escravatura. Na realidade, no Rio Grande do Sul também já tinha sido abolida em 1884. E ele, claro, não tinha, e parece que não tinha antes, escravizados. Mas era costume, até pouco tempo antes de ele fazer essa casa, receber pessoas, porque era uma pessoa influente na sociedade, já existia a figura de um escravizado que recebia as pessoas com uma luz e ia conduzindo as pessoas com uma luz. E ele deixou, em tempos ainda que não tinha luz elétrica, eu estava começando, ele sempre foi pioneiro na casa. Depois tem um detalhe aí sobre a luz elétrica nessa casa. Ele já colocou ali, eu acho que já colocando com luz elétrica, quando colocou essa estátua, a figura então de um escravizado, mas uma estátua com a luz. Ou seja, não tinha figura de escravizado carregando uma luz para acompanhar as pessoas, porque ele achava que isso já não era uma tarefa de um ser humano, ou de um escravizado, enfim, ou nem de um funcionário, que já deveria ter funcionários na casa, já empregados remunerados, eu acredito. Era uma família rica, enfim, recebia as pessoas na casa, então tem esse detalhe curioso já na entrada. Mas tem outros objetos também que eles colecionavam em viagens. Era uma pessoa importante. Ele foi já em 1891 um deputado constituinte da Constituição aqui do estado do Rio Grande do Sul. E depois ele veio a ser eleito governador do estado entre 1908 e 1913 e depois vai ser senador. Mas já conta um pouco mais da trajetória dele, porque a gente segue e vai visitando a casa e tem um corredor, um saguão, onde tu vai conhecendo os quartos da ala de verão, os quartos que eram ocupados no período do verão. Esse corredor, então, ele é virado para o oeste, não é exatamente oeste, a casa é um pouquinho inclinada, eu acho que ali seria sudoeste. E é um lugar onde pegaria o sol da tarde, mas ficaria fresquinho boa parte do dia. Porque depois tu dobra nesse corredor, deixando o oeste em direção aí, mais ou menos aí para o sul, tu dobra em direção ao oeste, tem um outro corredor onde tem os quartos de inverno. E esses quartos de inverno, então, acabavam recebendo aí o sol do norte, inclinado para o norte no nosso inverno. O sol inclina bastante para o norte durante boa parte do dia, inclusive no meio-dia. E aí o sol podia entrar ali, porque esse corredor seria virado para o norte, ou mais ou menos aí para o nordeste. E enfim, então tinha os quartos de verão e os quartos de inverno, todos eles intactos, deixados pela família que residiu aí em todo esse boa parte aí do século XX, como eles eram, porque o lugar foi transformado em museu em 1975, por iniciativa então da família. Se forma uma fundação que mantém esse museu até hoje. Nas minhas pesquisas eu vi alguém comentando que não é museu na sua concepção, é uma casa museu, mas não tem essas concepções modernas, com narrativas, com dinâmicas, com exposições temporárias, enfim, que retrata bem uma época, mas é válido porque está estanque e retrata essa família, que pode se entender como uma família rica da época, como eles viviam. Então é bem interessante sobre esse aspecto dele estar exatamente como ele era. O Carlos Barbosa teve 3 filhos, e aí começa uma história interessante da família. Ele teve um filho homem que casou, teve filhos, e teve duas, o Euribíades, e teve 2 filhas mulheres, a Eudóxia e a Branca. A Eudóxia casou com um diplomata, e tem na realidade o quarto dessas filhas, chamou a atenção, que tem até
elementos de casinhas de brinquedos, de boneca, reproduzindo móveis da época, móveis antigos. É bem interessante. Claro que a gente também vê o quarto do casal, do inverno e do verão. Mas essas duas filhas também têm o seu quarto no inverno, no verão. E a Eudóxia tem histórias interessantes dessas duas mulheres, retratando como era a época ou como era, como aconteceu nessa família. A Eudóxia, ela casou então com um importante diplomata, chegou a ter um filho e abortou. Agora me fugiu, aí será um aborto, ou na realidade ele nasceu e morreu com poucos meses. E ela era... Enfim, ela ficou então viúva, ela perdeu esse filho e logo em seguida ela ficou viúva, faleceu o marido dela e ela não teve mais filhos, porque não se casou, só não se casou de novo, como também adotou o luto eterno. Então tem um armário dela com roupas todas pretas, ficou de luto a vida toda. E a Branca, que é a filha mais moça, já num primeiro momento, quando o casal viu que seriam só esses 3 filhos, se determinou que ela, como filha mais moça, não casaria para cuidar dos pais na sua terceira idade, enfim, quando eles ficassem mais velhos. Porque a guia comentou que era um hábito nas famílias, eu não conhecia exatamente como essa história, se era um hábito comum na sociedade da época, enfim, mas eu dúvida pessoal minha, por favor, pode esclarecer aí, mas isso foi fato nessa casa, um hábito que se entendeu na época como sendo comum. Então a Dona Branca ficou aí cuidando deles e elas, é claro, elas moraram nessa casa, tanto a Eudóxia viúva e a Branca solteira, durante muitos anos, até o fim das suas vidas. Aí, se não me engano, a Branca foi em 1870 e a Eudóxia em 1875, já tinha a ideia então de fazer, em 1970 e 1975, quando tem já a ideia de fazer, transformar essa casa em um museu. O Carlos Barbosa, como te disse, ele foi governador do estado entre 1908 e 1913, e depois ele é eleito senador em 1920 e reeleito em 1927, mas por problemas de saúde ele deixa o Senado da República, na época no Rio de Janeiro, a capital da República. Tem um prédio antigo belíssimo do Senado, parece que não existe mais, enfim. Uma hora a gente vai para outras fronteiras e fala um pouco da história do Brasil, do patrimônio histórico do Brasil e do mundo, enfim. Eu até cheguei a pensar em ver, quem sabe, outra vez, fala um pouco mais sobre o Carlos Barbosa e comenta sobre os lugares que ele teve em Paris, exercendo a sua medicina, inclusive foi chefe de clínica nos hospitais famosos de Paris, uma personalidade gaúcha que andou no mundo, nos grandes centros, teve parte da sua formação nos grandes centros mundiais. Aí Paris no começo do século XX era o grande centro cultural da humanidade, pode ser assim. Havia uma forte influência cultural da França nesse começo do século XX. O fato então que ele deixa de ser senador por problemas de saúde em 1929, a sua esposa falece em 1930 e ele vem a falecer então em 1933 com 82 anos de idade. E deixa esse legado, essa belíssima casa que tem detalhes belíssimos, essas salas de jantares, uma que tem detalhes, no Street View não dá para ver bem, eu queria ter filmado com o zoom da máquina, realmente eu respeitei, não deu, mas tem as iniciais do Carlos Barbosa, eram lugares onde tinham jantares suntuosos, talvez até reuniões sociais e políticas, porque ele tinha essa atividade, enfim, vários outros ambientes. Tem 2 detalhes que eu estou lembrando agora que eu vou te colocar aqui, e um deles é uma banheira em mármore, e inclusive tem um detalhe que foram colocados 2 alças imitando o caixão, porque
o marmorista famoso, parece que fez outras obras, ela comentou agora, eu não me recordo, mas para não alugar esse vídeo, ele inclusive botou as alças do caixão, porque ele não acreditava muito em banhos, que banhos podia fazer mal para a saúde, por ser o túmulo da pessoa, e ele fez com as alças de caixão. Tem poucas dessas banheiras em mármore, ela citou outro lugar que teria, enfim, uma hora eu pesquiso. São tantas informações que daria para fazer, às vezes de alguns detalhes, é para fazer um outro vídeo interessante para ti. E, enfim, um detalhe curioso dessa casa, e também outro detalhe, é que tem lâmpadas de 1900 ainda em funcionamento, lâmpadas elétricas. O Carlos Barbosa, como alguém aí importante, com recursos financeiros, sempre buscava estar equipando a sua casa com as novidades tecnológicas do século XX, enfim, tem outros ambientes, tem biblioteca, uma sala de jogos, lugares bem interessantes. Eu também peguei imagens, então externas da rua ali, também tem no Street View do jardim interno que tem na casa, onde tem uma bela fonte com uma estátua, enfim, um lugar belíssimo, uma casa bem mantida. Eu te recomendo. Eu peguei só as imagens do Street View, não fiz um vídeo sobre o interior da casa, mas é que é para tu ir conhecer esse lugar belíssimo. E um outro lugar que a gente foi e conseguiu entrar, que está totalmente revitalizado, é o Teatro Esperança, que começou-se a construir ele em 1887. Existiam outros teatros na cidade, a cidade tinha uma movimentação cultural muito grande, com publicações, grupos literários, enfim, uma série de situações que fazia efervescer a cultura, um grande centro, uma cidade importante na época no Rio Grande do Sul, na fronteira ali com o Uruguai. E aí é criado esse teatro, um grupo de pessoas se reúne e propõe a criação dele, começa a ser construído, mas parece que o construtor não recebeu bem os honorários pelo seu serviço, entrou na justiça, o teatro ainda em construção foi a leilão, e aí se forma outra sociedade, só para resumir a história, entre as pessoas importantes se juntaram para fazer uma associação, então, que dá o nome do Teatro Esperança, porque em um primeiro momento ele tinha o nome de 27 de janeiro, em homenagem a um episódio de 1965, relacionado a que teria sido uma invasão dos uruguaios em Jaguarão, e depois teria sido expulso. Eu vi por cima nas pesquisas sobre Jaguarão, uma hora tinha que comentar sobre esse episódio interessante aí. E aí se faz essa homenagem, mas logo se muda o nome, então, quando vem esse novo grupo, que entre essas pessoas que formam essa associação está o Carlos Barbosa, uma pessoa influente já na cidade, e se forma esse grupo para então, finalmente tocar as obras e inaugurar o teatro, então, em 1898, com o nome Teatro Esperança, que é um dos primeiros teatros do Rio Grande do Sul. Eu fiz uma pesquisa que seria o terceiro teatro, depois do 7 de abril de Pelotas, de 1834, do nosso Teatro São Pedro, aqui de Porto Alegre, dos porto-alegrenses. Eu até não sou de Esteio, né, moro em Porto Alegre, enfim, o Teatro São Pedro, que é conhecido por muitos, a nossa capital gaúcha, de 1858, se eu não estou enganado a data dele, que eu já te mostrei, um outro conteúdo, tem conteúdo sobre o Teatro São Pedro, e depois o Teatro Esperança. Em Triunfo tem o Teatro União de 1848. Não se colocou nessa relação, não sei porquê, talvez tenha alguns teatros mais antigos, enfim. Aliás, teatros antigos, outro capítulo importante que a gente tem que dar atenção, a gente está dando atenção então para esse Teatro Esperança, que depois seguiu na sua trajetória, teve vários momentos com várias administrações, enfim, foi arrendado para empreendedores, teve várias atividades, chegou a ter, parece que, touradas dentro dele. Inclusive, as atividades de teatro começaram a perder espaço ao longo do século XX para o cinema. E o cinema também acabou sendo realizado, exibições de cinema também ali nesse espaço. E eu já estava me esquecendo, eu vou deixar o convite bem rápido para ti antes de concluir esse vídeo,
para tu curtir e compartilhar ele, é claro, né? E eu sempre boto na descrição dele alguns links onde tu pode comprar passeios variados para vários lugares aí do Rio Grande do Sul, para outros lugares, pode comprar pacotes turísticos, pode reservar o teu hotel, tudo aí pela internet, através desses nossos links, ou tu pode entrar em contato conosco também, que a gente pode montar um roteiro especial para ti. Pois como eu estava te dizendo, então, esse Teatro Esperança acabou sendo também um lugar onde se começaram a fazer exibições de cinema, novidade aí ao longo do século XX. E, inclusive, consta que em 1934 foi feita a apresentação do primeiro filme já falado. Começava com cinema mudo, depois em 1934 cinema falado, e seguiu como cinema, como teatro, como vários usos, teria sido uso até de uma igreja da época, enfim. Mas ele vai sofrendo deteriorações ao longo do tempo. Parece que em 1929 já tinha que se fazer uma primeira reforma. Eu, nas minhas pesquisas, vi dissertação de mestrado, contando toda a trajetória. Se você quiser pesquisa, tem toda a trajetória dele. E aí ele vai sendo usado até os anos 1980, 1990, alguns festivais de teatro esporádicos, não era usado tão frequentemente. Enfim, mas ele vai tombado na década de 90 pelo patrimônio histórico estadual, depois todo o conjunto da cidade é tombado pelo patrimônio histórico nacional. E ele fica, a primeira vez que eu conheci ele estava pintado, mas acho que ele estava só pintado por fora, parece que estava fechado. Isso foi ali em 2007, 2008. E aí em 2010, então, ele fecha para uma grande reforma, um grande restauro, e ele é reaberto então em 2015, e eu entrei dentro dele para pegar imagens, não só a externa dele, pegar imagens por dentro e poder ver como é essa casa de espetáculos que dizem que tem, ou tinha na época, uma das melhores acústicas aí do Brasil ou da América, enfim, haviam companhias de teatro que passavam para a cidade de Jaguarão, vinham para Buenos Aires, Montevidéu, Jaguarão, talvez também Pelotas, depois Porto Alegre, Rio de Janeiro, fazia parte de um circuito de companhias de teatro que se deslocavam aí por esses teatros. Uma hora a gente pode detalhar mais esses eventos, essa situação de companhias que circulavam pelos teatros, quais teatros tinham importância. Eu me lembrei de um outro teatro, claro que um pouco mais novo, de 1893, que eu falei recentemente, também foi restaurado, que é bem interessante, que fica ali em Taquari, também teve importância, também uma época ficou parado, depois foi restaurado. O próprio Teatro São Pedro ficou muito tempo parado, foi restaurado totalmente nos anos 1980, se não me engano foi o ano de reinauguração, foi 1984, vai fazer 40 anos já dessa reinauguração, e ele segue em plena atividade do jeito que ele era aí, pelo menos no século XIX, enfim, assim como o Teatro Esperança de Jaguarão, que segue recebendo espetáculos, apresentações, alguns eventos, pelo que eu sei também, acredito que sim. Enfim, ele segue aí em atividade, mais um patrimônio preservado, como também é a casa onde viveu Carlos Barbosa Gonçalves, que chegou a ser governador do estado e senador da República, um personagem importante da cidade. Já sabe, curte, compartilha esse vídeo com os teus amigos, nos segue no Instagram, não te esquece de te inscrever no nosso canal, assina, aciona o sininho aí das notificações para ficar sempre sabendo aí quando tem vídeo novo no canal. Geralmente estou botando sempre às segundas e sextas, então te inscreve no nosso canal, que tem muito e ainda vai ter muito mais conteúdo para ti. Vamos junto?